Hoje, na semana 4, nós vamos abordar o conteúdo das aulas 7 e 8, que retratam o papel dos investimentos, a influência dos juros e a participação importante do setor público na economia. O papel dos investimentos. As empresas, quando desejam estimular a venda de algum produto, norteiam seus recursos para a propaganda. Já os investimentos simbolizam a possibilidade delas elevarem a capacidade produtiva e, com isso, proporcionar uma maior prosperidade na economia. Quando há investimento, ocorre a expansão da empresa, que gera mais emprego, renda, produção, conforme a gente viu lá no fluxo circular da renda. Mas quem ajuda a definir onde e como investir? É a taxa de juros. Mas por quê? É por causa do custo de oportunidade. Os juros influenciam também na formação dos estoques das empresas. E é isso que nós vamos ver agora. Nesse slide, a gente observando a tabela, nós temos aí uma relação positiva entre um aumento dos investimentos e o crescimento das atividades econômicas. Vocês podem reparar que nos anos de 2004, 6, 7 e 10, a taxa de investimento aumentou em relação ao ano anterior, e com isso a taxa de crescimento do PIB se elevou. Já nos anos de 2003, 2005, 9, 11, 12, com a taxa de investimento diminuindo, o PIB tem uma queda também. Em suma, quando se investe, a economia cresce. Ao perceber que a economia cresce, os empresários se encorajam para investir mais. E a mesma lógica é em sentido contrário, quando ocorre uma queda na taxa de investimento da economia. Os empresários investem menos, a economia cresce menos. Um menor crescimento desestimula novos investimentos, e menos investimentos levam a um menor crescimento. Na macroeconomia, investir significa adquirir capital novo, para aumentar a capacidade produtiva e elevar os meios de produção disponíveis às empresas. Os bens de capital são definidos na economia como aqueles bens adquiridos pela empresa que serão utilizados na produção de outros bens. São exemplos de bens de capital, o maquinário, as edificações, os equipamentos, etc. E os investimentos visam aumentar a disponibilidade deste bem de capital e da infraestrutura da empresa. Quando uma empresa vai aumentar o tamanho da sua fábrica, ela está investindo. A isto denominamos investimento produtivo. Os investimentos têm uma dupla função na economia. A primeira é que são um importante elemento da demanda agregada. E a segunda é proporcionar o incremento na capacidade produtiva. Inicialmente ocorre um efeito de demanda agregada. Depois esses investimentos começam a gerar um aumento no capital produtivo. Isto é, ter efeito sobre a oferta agregada. Assim, nós vemos o investimento sob a ótica de duas fases. Na primeira, o empresário é o cliente. Ele vai às compras para impulsionar a demanda agregada. Depois, quando ele coloca aquele investimento em operação, isso vai ter um reflexo na oferta agregada e na capacidade produtiva da economia. Mas este equipamento que ele adquiriu como bem de capital, com o passar dos anos, ele vai se deteriorar e vai ter um desgaste. A isso nós damos o nome de depreciação. E essa depreciação que diferencia o investimento líquido do investimento bruto. Ou seja, investimento líquido menos investimento bruto é a depreciação. Normalmente, a contabilidade trata a depreciação como uma taxa de 20% ao ano. O acelerador dos investimentos. Por quais motivos uma empresa deseja ampliar seus estoques? É pela expectativa de elevação da demanda pelos produtos que vende. Mas, para atender ao crescimento da demanda, ela vai precisar adequar a sua produção, ou seja, ter bens de capital e formar novos estoques. Assim, os investimentos são realizados nesse intuito de alcançar esses níveis. Mas esse jogo de ações não leva a um resultado imediato. Vai se levar um tempo para resolver isso. Quando houver um investimento, a renda e o produto vão aumentar por conta do multiplicador dos gastos. Isso significa que, quando o produto aumenta, os investimentos aumentam.
Ou seja, desencadeou-se um processo de aceleração, já que, ao elevar o estoque de capital e a oferta de produtos, também irá aumentar. Esse é o entendimento que nós denominamos como acelerador de investimentos. Por esse princípio, nós estabelecemos que, dado uma taxa de crescimento do produto, o Y, vai ocasionar uma elevação nos investimentos, o que aumenta os níveis do produto, acelerando o investimento mais uma vez. Ocorrendo, por qualquer motivo, um crescimento econômico, haverá uma certa elevação inicial dos investimentos, que por aumentar a demanda por capital, também, por si só, aumentará o produto a uma outra taxa, acelerando o crescimento econômico original. A taxa de juros. Na decisão de investir, a empresa pode investir com recursos próprios ou recorrer ao mercado de empréstimos. Em ambos os casos, a taxa de juros vai exercer um papel importante na decisão de investir ou não. Se o empresário dispor de recursos próprios, ele vai avaliar se a aplicação desses recursos no mercado financeiro vão ter um retorno muito maior do que correr o risco de investir na produção. Se ele recorrer a um empréstimo bancário, ele vai avaliar se o custo desse empréstimo é compatível com o lucro que vai ter. Nos dois momentos, quem vai lhe dar o subsídio para decidir sobre o que é melhor é um só, a taxa de juros. Esse conceito que nós estamos vendo admite dois enfoques. Nós temos a taxa nominal e a taxa real. A nominal é definida como aquela expressa em termos de quantas unidades monetárias são pagas como juros. É o montante em unidades monetárias pago ao mercado. Já a taxa real mede quanto realmente se pagou, levando em consideração a perda do poder aquisitivo do dinheiro, dado uma inflação entre os momentos que se pegou e que se pagou o empréstimo. Quanto maior e mais instável for a inflação, maior será a importância de avaliar os efeitos do juro nominal e do real sobre esses novos empréstimos. Diz que há uma ilusão monetária quando o indivíduo confunde variáveis nominais, exemplo, taxa de juros nominais, etc., com as variáveis reais, taxa de juros reais, correndo o risco de tomar decisões equivocadas com base no erro. Podemos então concluir que os investimentos são afetados por 4 variáveis: pelo nível do produto, pela taxa de juros nominal, pela inflação e pelo estoque de capital do período anterior. Agora nós vamos ver como cada uma dessas variáveis pode afetar o nível do investimento. Um aumento no nível do produto, o Y, estimula os investimentos. A elevação do produto se traduz em mais vendas. Isso pode representar a necessidade de mais recursos produtivos, ou seja, mais realização de investimentos. Considerando que a taxa de inflação varia ao longo do tempo, ela é uma importante variável com relação ao investimento. E ela é inversamente proporcional com relação ao custo de investir. Ou seja, a taxa de juros é inversamente proporcional ao custo de investir. Se mantivermos constante a taxa nominal de juros, uma elevação na inflação diminui o valor real de que se pagará com os empréstimos para investir. Isto é, reduz a taxa de juros reais. Isso explica por que 100% dos empresários e uma ala de economistas implora por taxas de juros mais baixas, ou seja, é para estimular a produção e não a ciranda financeira e os capitais especulativos. Com relação ao estoque, quanto menor o estoque de capital no período anterior, sinaliza que algo como se a empresa estivesse menos capitalizada e maior será a necessidade de investir para cada nível de produção desejado. Mas como que a taxa de juros vai influenciar os estoques? O empresário pode decidir vender seus estoques e aplicar no mercado, e vai ganhar os juros. É uma opção de receita extra para a empresa. Mas é primordial que o empresário tenha um bom conhecimento desse mercado financeiro, para evitar dissabores e as ciladas desse mundo. Lembre-se, o mercado em que atua, ele conhece e domina. Já o mercado financeiro não é para amadores.
Com relação ao nível de estoque, a decisão será vai depender das vantagens e desvantagens de cada escolha. Um bom volume de estoque permite se prevenir contra variáveis na demanda. De uma hora para outra, a demanda pode aumentar. E é bom que ele tenha produtos disponíveis para atender esses clientes. Isso vai ajudar no processo de fidelização da sua marca. Todavia, há um custo implícito ao se manter em estoques, além dos custos comuns de armazenagem. Tudo isso deve estar muito bem escriturado e disponível rapidamente para ser avaliado na tomada de decisão. E assim nós finalizamos a nossa semana 4 com as aulas 7 e 8. Na próxima aula nós vamos abordar a moeda, o papel dos bancos e as políticas fiscais. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.